Isso aponta. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu vou falar sobre as considerações de resistência na PrEP. Esses daqui são os meus conflitos de interesse. Eu queria falar para você que tem muita coisa que é baseada em opinião pessoal. Toda vez que eu falar alguma coisa baseada em opinião pessoal, vai aparecer esse homenzinho aqui. Fruto de uma mente doentia, mas a gente pode discutir. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, é que, independente do ângulo que olhemos, a PrEP é custo-efetiva e a coisa certa a se fazer, porque eu vou falar de resistência. Isso aqui é basicamente como é que a gente vê as intervenções relacionadas ao HIV. A gente desenvolve intervenções, a gente desenvolve medicamentos, anticorpos, praticamente tudo que... Praticamente tudo que a gente faz para tratamento serve para prevenção. E serviria para cura também. Nem tudo que a gente desenvolve para cura serve para tratamento. Agora, a minha opinião é que, eventualmente, tendo muitas classes de medicamentos antirretrovirais, a gente deveria reservar para prevenção os medicamentos que não vão ser usados na cura, basicamente por resistência. Não é o que acontece, não é o que provavelmente vai acontecer, mas, na minha opinião, isso seria o movimento ideal. E a gente sabe, a gente aprendeu que os medicamentos injetáveis, que são de longa duração, eles são mais efetivos, são mais eficazes, e a gente vai tentar mostrar por quê. Primeiro, mostrando que eles são mais eficazes, a gente tem esse estudo que foi feito em homens que fazem sexo com homens e mulher transgênero, em que a gente comparou injetável, cabotegravir, com Truvada, o estudo 083. Essa é a comparação. E a gente teve uma diminuição de 70% na incidência na hora que a gente usou o inibidor de integrase, cabotegravir, injetável, comparado com o padrão, que é o Truvada, tenofovir mais FTC. É eficaz. Agora, por que é eficaz? Talvez a gente tenha uma pista nas mulheres, que é a relação com a adesão. PrEP sempre foi muito mais difícil em mulheres na África. E na hora que a gente olha com uma lupa, parece que a adesão não é a mesma coisa. E aí, nós tivemos esse estudo recente, acabou de ser publicado no New England, que é de PrEP injetável, que é o lenacapavir. É um estudo que comparou o medicamento de longa duração, subcutâneo, a cada 6 meses, com 2 esquemas orais, né, o Truvada e o TAF-FTC. A gente tinha uma fase de incidência para saber qual seria a provável incidência nessa população, e o DSMB interrompeu o estudo na análise interina, sabe por quê? Porque não era ético não usar o PrEP subcutâneo a cada 6 meses. Ele foi muito melhor, o que é uma grande vitória para as mulheres. E aqui, olha, resultados sem precedentes. 0 infecções no braço do medicamento novo, inibidor de capsídio, comparado tanto com o Truvada quanto o TAF-FTC. E talvez seja melhor também pela toxicidade. Esse estudo deu uma pista para a gente. Na hora que a gente olha efeito adverso sério, aparentemente ele foi menor no braço do lenacapavir. Teve menos cefaleia, mas foi marginal, mas olha gastrointestinal, tanto náusea como vômito. Fica mais fácil de aderir ao medicamento subcutâneo. E talvez também tenha uma relação com o perfil de resistência que é diferenciado nesses medicamentos de longa duração. A gente está falando de inibidor de integrase, que tem um perfil de resistência mais raro na hora que a gente fala em resistência transmitida. A gente está falando de uma classe nova, inibidor de capsídio. Talvez a resistência transmitida possa ser um empecilho para a PrEP. Isso de forma anedótica. A gente publicou isso daqui. Isso aqui é um caso de um paciente plenamente aderente,
que se infectou usando Truvada, e a gente percebeu que ele tinha um vírus resistente ao Truvada, com mutação do códon 184 e 65, e tinha resistência transmitida também, e usamos uma metodologia que a gente chama de Single Genome Amplification para mostrar que ele se infectou com um vírus que tinha as 4 mutações. Isso aí foi a única associação que encontramos entre a falha da PrEP, nesse caso. E aí, existe também uma associação, está meio obscura ainda, entre resistência transmitida entre classes diferentes e, por exemplo, falha ao tratamento antirretroviral. Quando a mutação é específica, é intuitiva. Quando a mutação é diferente e pertence a outro medicamento, a gente, às vezes, não entende direito. A gente publicou um artigo, recentemente, em que a gente analisou os primeiros 113 pacientes que foram encaminhados para a Renageno, para fazer genotipagem, falhando tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Algumas coisas aconteceram de diferente aqui. Primeiro, a gente achou mutação de resistência, mutação específica ao dolutegravir. Isso não acontece em clinical trial, não acontece em estudo clínico. E segundo, a gente achou uma incidência de resistência transmitida muito maior do que o que é esperado no Brasil. No Brasil, é entre 5% e 10% no geral. Aqui era muito mais. Era 26%. Isso são mutações de resistência que não pertencem a tenofovir, lamivudina e dolutegravir, para não análogo, para AZT, para inibidor de protease. Um acúmulo de resistência, que está levando a essa associação. E também existe uma associação que também não está clara entre falha de PrEP e resistência transmitida a outras classes daquilo que a gente não está usando. E eu vou mostrar para vocês, é bastante interessante isso daí. Isso aqui também é do 083, os pacientes que falharam ao Truvada. Vários deles, tomando tenofovir e FTC, falharam, alguns deles com nível sérico plenamente adequado, mas isso aqui não é o que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar nesse grupo de pessoas é que a gente tem, em 33 casos, 10 com mutação de resistência, dá 29%. E 8 são mutações de resistência que não tem nada a ver com o Truvada. Está marcado aqui, ó. Não análogo, não análogo, inibidor de protease não análogo, não análogo, não análogo, não análogo, não análogo, mutações outras também não análogos. Então, de novo, acumulou resistência transmitida e ineficácia do medicamento. Aqui, falha de PrEP. E eu vou mostrar também para vocês o perfil de resistência dos que falharam ao cabotegravir. Tratamento excepcional. Uma quantidade enorme de pessoas foi tratada com cabotegravir PrEP. Alguns se infectaram. Alguns já entraram infectados. Erramos na triagem. Outros desenvolveram resistência ou tinham mutações de resistência. Eu quero mostrar 7 casos para vocês. São todos os casos. Então, olha aqui. Isso aqui, verdinho, é a injeção de cabotegravir. O laranja é o nível sérico do medicamento. Ele tem que estar acima dessa linha aqui para ser eficaz. E está plenamente eficaz no caso D3, e ele pega o vírus. A linha vermelha é na hora que pega o vírus. Se infectou com nível sérico adequado por um vírus que tinha mutação para não análogo. Depois, seleciona mutação de resistência para dolutegravir. A mutação do código 263 é específica para dolutegravir. O paciente D5, as injeções, o nível sérico oscilando, mas sempre acima do que você precisa, e aqui infecção. Um vírus que tem mutação para dolutegravir, é concebível que isso seja resistência transmitida. Foi no momento em que ele se infectou, já tinha o vírus resistente. Paciente D5, você tem essa variação do nível sérico, mas as injeções parecem normais, e aqui você seleciona a resistência. O vírus é do tipo selvagem, na linha vermelha,
Mas depois aparece uma mutação para integrase aqui do códon 148, não típica do cabotegravir, mas uma mutação típica do raltegravir. Esse outro paciente, mesma história, se infecta com um vírus com mutação para inibidor de protease. Tudo coincidência. E esse outro aqui, nível sérico oscilando, na hora que cai dramaticamente o nível sérico por falta de consistência na adesão, ele se infecta também, talvez com nível mínimo, com mutação de resistência para não análogo. Esse outro aqui também perde adesão, diminui, e se infecta com vírus do tipo selvagem, nenhuma novidade nesse caso. Nesse caso, também uma lacuna grande entre as injeções, que são as barrinhas verdes, e a infecção selecionando um vírus com mutação de resistência na integrase. Que é o problema que a gente tem dessa seleção pela cauda que existe do nível sérico. Você imagina que você tem que, talvez, cobrir uma cauda para lenacapavir por mais de um ano. E aqui também, nesse outro paciente, diminui o nível sérico e ele se infecta com vírus com resistência a não análogo e a 3TC. Está tomando cabo. E aí a gente viu que as pessoas se infectam fazendo PrEP, com nível sérico adequado, às vezes, sem a gente enxergar um motivo para isso daí. Na hora que a gente fala para o paciente que é uma verdade absoluta, que carga viral indetectável é não transmissível, a gente está reforçando um conceito que é verdadeiro. Mas não é correto a gente falar para todo mundo que a PrEP vai proteger 100% das pessoas. E ainda por cima, na hora que a pessoa se infecta com PrEP, vai existir uma bagunça no diagnóstico, porque bagunça a infecção primária. Olha, isso aqui é o que acontece na infecção primária. 186 pessoas que foram converteram doando plasma. Todo mundo funciona desse jeito. Existe um período que vai da exposição até o aparecimento do RNA do vírus, que a gente chama de eclipse. Não tem nada que a gente tem aqui para diagnosticar a infecção. E depois uma viremia que faz um pico e que vai para mais de 10 milhões de cópias por ml. Toda vez que você vir uma viremia milionária, pensa em infecção primária. E o oposto agora não é mais verdadeiro. Depois a carga viral cai por um platô, vai aparecer depois o DNA do HIV, o vírus aparece entre 5 e 14 dias. O DNA vai aparecer em torno do 25º dia. E o antígeno P24 vai aparecer e vai sumir. No comecinho também, 27º, 28º dia. E depois os anticorpos da classe IgM, inicialmente, depois da classe IgG, que aparece em torno do 30º dia. Tudo bastante consistente nesse painel de doadores. A gente combina antígeno e anticorpo para diminuir a janela imunológica, que é o período que vai da exposição até o aparecimento do primeiro teste de antígeno ou de anticorpo, que é o ELISA de 4ª geração. O melhor que temos, não para PrEP. Olha o que aconteceu quando eles descreveram a bagunça que existe no diagnóstico com o PrEP injetável. Essa bagunça vai acontecer também para medicamento oral. Vai acontecer com todo mundo que se infecte, tomando parte do tratamento antirretroviral. Porque a PrEP é parte do tratamento antirretroviral. É uma classe plenamente ativa. Olha o que acontece. Caso típico. A pessoa tomando injeção, nível sérico adequado, eventualmente, ela adquire HIV. Agora, olha que interessante. Na hora que ela adquire o HIV, a carga viral não é milionária. É 6 cópias. Bagunçou a dinâmica da infecção primária. Tem mais. Aquilo que deveria acontecer em um mês, que é o aparecimento do antígeno e anticorpo, 25 dias, 30 dias, vai demorar 3 meses. Você empurrou a soroconversão lá para frente. Tem mais.
Você pode selecionar um vírus resistente e a gente sabe que essa seleção foi porque existia nível subinibitório de medicamento. Esse aí é o dano da infecção na vigência de tratamento. Carga viral baixa, soroconversão que vai ser empurrada. Na hora que você compara o ELISA de terceira geração, que só detecta anticorpo, com o de quarta, que detecta antígeno anticorpo, parece que o de terceira é melhor para essas pessoas. Não deveria, mas é. E aí, será que a resistência transmitida aos inibidores de integrase podem comprometer a PrEP? Teve um caso que eu mostrei com cabotegravir, que já no primeiro momento a pessoa tem mutação do códon 263. Isso pode ser resistência transmitida. A gente está olhando no Brasil para ver qual que é a incidência de resistência transmitida. Vamos publicar logo. E a gente fez um estudo em várias capitais do Brasil, em várias cidades, numa amostragem do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, para ver as prevalências. Quero mostrar as prevalências para você. A gente tem 6,6% de resistência análogo, é o que está aqui nas barrinhas vermelhas, muita mutação para o AZT ainda. Aquelas mutações que são para medicamento que não estamos usando mais atualmente. Isso daí é um paradigma da resistência transmitida. Você vai ter mutações para medicamentos antigos, mostrando que essas redes de transmissão de resistência são obscuras e muito antigas. Para não análogo, a gente tem as mutações típicas, 7,7%. Para inibidor de protease, 1,8%. Olha, a mutação do neofinavir, mutação do indinavir. E para inibidor de integrase, 2,6%. Isso é sem precedente. No Brasil, temos 2,6% de mutação para inibidor de integrase. Inclusive, a mutação do códon 263, típica do dolutegravir. 138 pode ser também do dolo. As outras são de RAL, mas podem dar resistência cruzada a dolutegravir. E o que isso quer dizer, eu não sei. A pessoa tomando medicamento com a mutação do códon 263 lá no Rio Grande do Sul detectou a carga viral. Será que isso vai comprometer a PrEP? Difícil da gente saber. Mas, o que eu queria falar para vocês é que toda vez que a gente fala de algum detalhe que pode ser mais negativo com relação à PrEP, a gente estimula pessoas que são opositoras da PrEP. A gente fala que vai ter infecção sexualmente transmissível, isso vira uma barreira para usar PrEP. A gente fala que vai ter uso de droga, vira uma barreira. A gente fala que vai ter resistência, vira uma barreira. Mas não devia, porque a única coisa que mudou a incidência do HIV no mundo foi a profilaxia pré-exposição. Esse é meu contato e eu queria agradecer a atenção de vocês.